tios, tias do Ministério Infantil, tudo bem? Como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem mais esse domingo, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, iniciando mais uma semana que seja abençoada para todos nós. E, como nós temos feito, hoje nós vamos ter mais um devocional, o nosso 6º devocional do nosso grupo Ideias Ministério Infantil. Eu gostaria de falar para vocês que algumas pessoas vieram me perguntar se pode compartilhar o vídeo com outras pessoas que não são do grupo. E a resposta é sim, com certeza. Vocês podem compartilhar esse vídeo com outras pessoas que não são do nosso grupinho. Porque a intenção desses devocionais é abençoar pessoas, é fazer com que nós sejamos pessoas melhores, que nós cresçamos espiritualmente. Então, sim, é possível, pode, com toda tranquilidade, sem achar que está fazendo alguma coisa errada, vocês podem sim compartilhar esses devocionais com o Ministério Infantil da tua igreja, com a tua equipe, com outros irmãos ou com pessoas que nem são cristãs. Fiquem à vontade. Esse devocional é para nos ensinar a palavra do Senhor, a palavra de Deus, para nos ajudar a crescer espiritualmente e também para nos ensinar a fazermos sempre aquilo que nós pregamos. Então, nós temos que ser exemplo para as crianças e para as outras pessoas que estão olhando para nós. Então, nós precisamos praticar a palavra de Deus. Então, por isso que cada final de devocional sempre tem um desafio para nós também aprendermos, nós falarmos e nós praticarmos, tá bom? Eu espero que vocês estejam cumprindo esses desafios, porque para mim, falando por mim, tem sido uma bênção esses devocionais. Então, vamos lá para a nossa palavrinha de hoje, que é acolhimento. A palavra de hoje, ela é super importante e super especial. E eu espero que vocês prestem bastante atenção nesse devocional e que a partir de hoje vocês tenham uma outra visão sobre esse acolhimento, sobre o que nós vamos falar hoje. Assim como nas outras palavras, amor, doação, pausa, eu poderia falar sobre várias coisas dentro dessa palavrinha. Mas nós vamos falar sobre algo específico hoje. Nós vamos falar sobre pessoas que sabem ouvir. Salvo raras exceções, não somos tão bons em ouvir quanto em falar. Nós somos ótimos em falar, nós adoramos falar, contar histórias, contar da nossa vida, dos nossos problemas, das nossas angústias, das nossas alegrias e felicidades. Nós adoramos falar, só que nós não somos muito bons em ouvir. E quando eu falo que nós não somos muito bons em ouvir, a gente vai ver agorinha nesse próximo slide por que nós não somos muito bons em ouvir. Ouvir não é simplesmente deixar a outra pessoa falar, como nós falamos no na nossa linguagem popular, tagarelar. Ouvir não é deixar a outra pessoa sentar ali do seu lado e tagarelar, falar, e você vai lá ficar ouvindo em silêncio, e seus pensamentos não estão nem mais em você, no que a pessoa está falando, você já está pensando no que você vai fazer na janta, no que você vai preparar de aula para outro dia para o Ministério Infantil, você está pensando no que você vai fazer daqui a pouco, você está pensando no filme que você assistiu, você está pensando que daqui a pouco está na hora do seu devocional, você está pensando em várias coisas menos naquilo que a pessoa está te falando. Então, ouvir não é simplesmente deixar a pessoa falar sem parar, enquanto permanecemos em silêncio ou pensamos em outra coisa. Muitas vezes a gente acha que ficar sentadinho ouvindo a pessoa falar, sem nem estar dando a mínima atenção para aquilo, que isso é saber ouvir. Eu estou ouvindo, não estou dando a minha opinião, estou deixando ela desabafar, tá tudo bem. Só que na minha cabeça, eu estou pensando em outra coisa. Eu estou com a cabeça em outro lugar. Então isso não é ouvir. Ouvir é você prestar atenção naquilo que a pessoa está falando. Ouvir é partilhar de verdade dos problemas alheios. É dividir a dor, é calçar os sapatos.
Quando você está ouvindo, você realmente está atento àquilo que a pessoa está falando. No teu coração, você está ouvindo, está se compadecendo. Você está dividindo a dor daquela pessoa com você. Você está tirando um pouco do peso das costas da pessoa e colocando aqui um pouquinho nas suas. Você está pegando aquilo para você. Não como um problema, não como um fardo, mas você está dividindo. Você está permitindo que a pessoa divida aquilo com você para que a carga dela fique um pouquinho mais leve, só em compartilhar e só em você escutá-la. Por isso que eu digo, e a gente falou no slide anterior, que ouvir não é apenas você ficar escutando a pessoa falar e ficar em silêncio. Ouvir é você prestar atenção no que a pessoa está falando. É você compartilhar daquele sentimento que ela tem. É você entender a dor da pessoa. É você se compadecer. E se tiver algum pensamento na tua cabeça enquanto ela está falando, que seja oração. Que seja pedindo para Deus ter misericórdia da dor que essa pessoa está sentindo. Então, cuidado. Porque muitas vezes você acha que você é um bom ouvinte. Mas você está simplesmente deixando a pessoa sentar lá e falar. Mas você não está compartilhando. Você não está ouvindo de verdade com o seu coração. Está ouvindo com seus ouvidos, mas não com o seu coração. Deixe a pessoa falar. Se compadeça. Que os pensamentos na tua cabeça nesse momento sejam de oração. Pedindo para Deus ter misericórdia. Ah, tia, mas às vezes a pessoa vem desabafar de umas coisas também que eu não concordo, que eu acho que, não tenho nem que tá ouvindo. Eu não tenho... Por isso que eu não presto atenção, eu fico com o meu pensamento em outros lugares. Então, você não tá sendo um bom ouvinte para ela. Então, fale a verdade. Lembra que a gente falou no devocional anterior que a gente pode sim corrigir. É possível, a correção é importante. Então, corrija, fale, não tem problema nenhum. Só não engane a pessoa. Deixa ela falar achando que você está entendendo aquilo que está dentro dela e você não está dando a mínima importância. Calçar os sapatos. Aqui em São Paulo teve uma exposição muito legal, onde você ia até o local e tinham vários sapatos lá espalhados pelo chão ali, né? E você escolhia o sapato. Você tinha que entrar descalço, deixar o seu sapato lá fora e você tinha que escolher um sapato que você iria calçar. E quando você calçava esses sapatos, você tinha colocava um fone de ouvido em você e você assistia também. Não, você assistia? Não, você não assistia não, desculpa. Você colocava o fone de ouvido e calçava os sapatos, colocava o fone de ouvido e era possível você ouvir a história daquela pessoa. Nesse momento, as pessoas estavam quietas, ouvindo a história daquelas pessoas e se compadecendo da história que essa pessoa tinha que falar. Tinha umas histórias bem engraçadas, tinha umas histórias tristes, mas não importa, a pessoa parou tudo o que ela estava fazendo e ela prestou atenção somente no fone de ouvido e na história que ela estava ouvindo da pessoa que ela calçou os sapatos. E eu achei isso incrível, porque calçar os sapatos da pessoa é você fechar os olhos, mesmo que ela esteja conversando com você, você não vai fechar os olhos, mas assim, é você se concentrar e você sentir, é você ouvir e você falar, eu entendo o que essa pessoa está falando. É você se compadecer, é você sentir a dor da outra pessoa. Ai, tia, mas também se eu pegar todos os problemas pra mim, todas as dores, tudo, daqui a pouco sou eu que tô mal. Não, porque você tá sendo usada por Deus pra ouvir. Eu não tô falando que é pra você pegar pra você e falar, agora essa dor é minha, não é mais sua, e agora eu vou ficar mal, não você, não. É você se compadecer e você orar a Deus, pedindo pra Deus ter misericórdia. É você falar, estamos juntos e eu vou orar contigo. É você ouvir as alegrias e se alegrar. É você ouvir as tristezas e chorar. Você pegou a dor para você? Não, mas você chorou
porque você entendeu a dor da pessoa e você se compadeceu. Isso é ouvir. Não ficar sentado em silêncio com pensamento em outro lugar, mas é você se colocar no lugar da outra pessoa e pensar: ela está sofrendo, ela precisa de ajuda, e eu vou orar para que Deus a ajude, mesmo se ela está certa ou errada. Quando a pessoa está errada, ela também precisa de ajuda, e é isso que nós temos que fazer: falar, ela precisa de ajuda e eu vou orar. É se alegrar com que as pessoas, com as conquistas das pessoas, é se alegrar com aquilo que a pessoa vem contar para você, que às vezes você, no seu pensamento de achar que está ouvindo, pensa: mas coisa pequena, que ela está alegre. Não, para ela é imenso. Ouvir é se compadecer, é se alegrar com a pessoa, é chorar com a pessoa, é orar com a pessoa. Nem sempre quem fala está esperando uma resposta. Às vezes a própria pessoa já tem a solução. Um outro erro nosso é às vezes a gente não querer ouvir as pessoas porque a gente acha que a gente não vai ter o que falar. Sendo que não necessariamente quando você está ouvindo uma pessoa, você precisa dar um conselho no final. Você precisa dar uma palavra no final. Não. Você vai ouvir, você vai se compadecer e você vai orar no final. É isso que você vai fazer. Às vezes você não quer ouvir as pessoas porque você pensa que as pessoas esperam de você um conselho, elas esperam de você uma resposta. E pode ser que as pessoas esperem mesmo. Mas o conselho que eu dou para você hoje é: não faça nada que você não tem certeza daquilo que você vai falar e se é bom ou ruim para a pessoa. Deus sabe o que é bom e ruim para as pessoas. Então, quando você for escutar uma pessoa numa situação muito difícil, uma situação angustiante que a pessoa está passando, faça o seguinte: ao final do desabafo dessa pessoa, leia uma palavra e ore. Só isso. Tia, mas ela está esperando que eu fale alguma coisa. Não. Ela já sabe o que ela vai fazer. Ela às vezes já tem a solução do problema, mas ela só quer falar. Ela quer que você escute e que você se compadeça dela. Então, a melhor coisa a fazer no final sempre que nós ouvirmos uma pessoa, um desabafo, é nós lermos a palavra de Deus e nós fazermos uma oração. Ao final da palavra da pessoa, pergunte: posso ler um texto para você? Se você não tiver com a sua Bíblia física na mão, você pode ler a palavra pelo celular. Não tem problema. Mas aí você vai falar: olha, eu vou ler aqui um trecho para você. Tenha no seu celular, se você não é uma pessoa que sabe onde estão os textos bíblicos assim de cor, e eu vou abrir nessa palavra porque eu já sei o que ela está falando. Tenha uns trechinhos nas suas notas do celular, alguns versículos de amor, alguns versículos de esperança, alguns versículos da misericórdia de Deus, alguns versículos do amor que Cristo fez por nós. E aí você vai pegar e vai, quando ela terminar de falar, você vai dizer: eu posso ler uma palavra para você? E aí você vai ler esse versículo. Cuidado para não ler um texto muito grande, porque às vezes a pessoa ela está esperando que você fale algo para ela sucinto, porque como eu disse, às vezes ela já tem a solução, ela não está querendo que você fale. Então assim, pegue 1, 2, 3 versículos e leia. Fala: posso ler um texto para você? Leia esse texto com a pessoa e fale: posso orar por essa situação? Seja triste ou ruim. Você pode orar pelas alegrias, pela conquista das pessoas. Eu acho que uma das maiores alegrias é quando você vai contar uma coisa para a pessoa alegre, feliz, e a pessoa fala: que bênção, posso ler um texto para você? E aí você lê lá um texto de incentivo, falando que Deus nunca a abandonou, Deus sempre esteve com ela, Deus a abençoa, Cristo a salvou. E fale: posso orar por essa alegria que você acabou de compartilhar comigo? As pessoas ficam felizes quando você compartilha da alegria dela e também quando você se compadece das suas dores. À medida que a pessoa expõe as suas angústias e os seus anseios e divide com outra pessoa, no caso com você, as suas preocupações,
ela vai encontrando o caminho e retomando a confiança, porque sabe que não está mais sozinha. Como eu disse, às vezes a pessoa já tem a solução, então ela só quer contar, porque à medida que ela vai contar para você aquilo que ela está passando, aquilo que ela está sentindo e o que ela está pensando em fazer, ela vai se sentindo segura, adquirindo confiança, ela vai falando, é isso mesmo que eu tenho que fazer. E aí ela vai saber que você está lá com ela, está ouvindo. E no final, quando você lê um trecho da palavra de Deus para ela, quando você ora com ela, ela vai ver que você está com você. Tia, e se ela estava errada no que ela está falando? Deixe ela falar da mesma maneira. E no final você vai ler um texto de que é importante ponderar as coisas, orar e pedir a direção de Deus. Por isso que eu digo, tenha vários textinhos, se você não sabe de cor, onde você vai abrir e ler a palavra para a pessoa, o conselho do Senhor e não o seu, você tenha anotado versículos de esperança, versículos de amor, versículos de salvação, versículos de ânimo, versículos de atenção, quando você quer pedir para a pessoa ponderar, pedir a direção de Deus. Tenha isso. A pessoa, quando falar para você, ela vai adquirir a confiança que ela precisa para ela continuar, principalmente quando ela terminar de falar e você ler a palavra e orar com ela. Quando ouvir qualquer pessoa, ouça com o coração. Não ouça ninguém por obrigação, não ouça ninguém porque a pessoa vem te chamar e você fala, que chatice, lá vai eu de novo ouvir. Ouça com o coração. Porque se você achar que não é o momento, que você não está pronta para ouvir a pessoa, fale. Fala, pode ser daqui a pouco, pode ser. Mas cuidado para você também adiar sempre essa escuta, porque às vezes a pessoa precisa de você. E às vezes falar e desabafar é tudo que ela está precisando naquele momento. Então quando você falar, pode ser daqui a pouquinho, que seja realmente daqui a pouquinho. Não adie por dias. A pessoa precisa de você naquele momento. E faça isso por amor de coração. Se você tem estudado os devocionais anteriores, a primeira palavra que é amar, eu acho que, e depois a gente foi aprendendo as outras palavras, eu tenho certeza que Deus já está mexendo com o teu coração, que Deus já está transformando a tua vida. E eu tenho certeza que quando você for falar com alguém, quando você for ouvir alguém, quando a pessoa chegar até você e falar que precisa falar, você vai ouvir, porque o teu coração já está aberto para ajudar as pessoas, para acolher as pessoas. A palavra de Deus nos diz assim, em Romanos 15:7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Nós acolhemos porque Cristo nos acolheu primeiro, para a honra e glória do nosso Deus. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Acolha as pessoas, estenda a sua mão, diga eu estou aqui, conte comigo. Existem tantos casos de suicídio hoje em dia, simplesmente porque as pessoas não tiveram outras pessoas que pudessem ouvi-la com o coração. Muitas vezes elas foram falar e a pessoa não se importou com o que ela estava falando, não deu a mínima atenção. Ouviu por um ouvido e deixou sair pelo outro ouvido. Ouça as pessoas com o coração. As pessoas hoje em dia só precisam que as pessoas as ouçam. Então faça isso. E no final, nada de preocupação, vou ter que dar um conselho. Leia a palavra de Deus, porque é ela que transforma. E ore, para que a pessoa veja que você está compadecida, para que você está alegre, para que você está com ela, sentindo o sentimento que ela está sentindo. Ouça com o coração. E o desafio de hoje está incrível e eu espero que vocês façam com todo o coração, não por obrigação, mas com amor. Escolhe um integrante do nosso grupo Ideias para Ministério Infantil. Se você está ouvindo essa mensagem, não é do grupo Ideias para Ministério Infantil, no Telegram ou então no WhatsApp,
Você pode fazer com uma pessoa da sua igreja, uma pessoa da sua casa, uma pessoa do seu ministério, mas você que recebeu essa mensagem e está no nosso grupo do WhatsApp e do Instagram, Ideias para o Ministério Infantil, você tem que fazer com o grupo, tá bom? Escolha uma pessoa. Se você está no grupo, provavelmente tem mais de 200 pessoas nesse grupo. Tanto no WhatsApp quanto no Telegram, qual que você esteja. Os nossos grupos têm mais de 200 pessoas. Então, tem mais de 200 pessoas ali para você escolher uma. Tia, eu não sei quem eu escolho, não. Escolha aleatoriamente. Ou então escolha aquela pessoa que está sempre ali mandando uma mensagem, pedindo uma ajuda, ou então dando um amém. E às vezes você fala, queria conhecer mais essa pessoa. Eu já sei com quem eu vou fazer o devocional. Porque sempre que a gente vai escrevendo, as pessoas pedem, as pessoas falam, desabafam. Sempre que você posta alguma coisa, tem aquelas pessoas sempre que fazem os comentários. Eu não sei vocês, mas eu consigo decorar bastante as pessoas. Não tá salvo no celular, no meu celular, telefone de todo mundo. Não tá. Mas do lado do telefone da pessoa aparece o nomezinho que a pessoa escreveu lá como a sua identificação. Algumas é uma frase, então eu não tenho como saber o nome, mas mesmo assim eu gravo um pouco aquela frase. Ah, aquela Deus é fiel. Eu não sei nem se é um tio ou tia, porque tá escrito Deus é fiel, mas eu sei que aquela pessoa está participando. Ou às vezes aparece o nome. Então eu já sei com quem eu vou fazer esse desafio. Que é uma pessoa que há muito tempo eu tô falando, eu queria conhecer melhor essa pessoa, eu queria conhecer melhor essa pessoa. Agora, com esse desafio enviado por Deus, eu tenho certeza que é a oportunidade. Então, pegue, escolha uma pessoa dentre as mais de 200 que tem no seu grupinho que você está e tenha contato com essa pessoa. Escolha essa pessoa, apenas uma. Não estou pedindo para você escolher mais de uma. Durante essa semana, escolha apenas uma. Mas aí vai exercitando. Quem sabe na outra semana você não conhece outra, na outra semana você conhece outra, na outra semana você conhece outra, e assim você vai conhecendo todas as pessoas do grupinho. Converse com ela, chame ela no particular, envie uma mensagem no particular, converse com ela, conheça melhor ela, ore com ela, faça pedido de oração. Fale, eu gostaria que você orasse por isso, o que você quer que eu ore por você? Conversem, façam, tenham esse diálogo durante essa semana. Converse uma vez, converse 2 vezes, 3 vezes, quantas vezes você achar necessário. Troque mensagens com essa pessoa. E quem sabe daí não surgirá uma amizade. Não é possível que Deus nos colocou num grupo com mais de 200 pessoas simplesmente para que a gente fique trocando arquivos. Deus quer que a gente se conheça. E eu falo que Deus tem me abençoado muito, porque através desses grupos do Ministério Infantil eu tenho conhecido tanta gente abençoada na minha vida. Pessoas que eu quero um dia conhecer pessoalmente. Então faça isso. Escolha uma pessoa durante essa semana e mande uma mensagem no particular. Essa pessoa que você quer conhecer mais. Se apresente, peça para ela se apresentar, que igreja ela frequenta, o que ela faz no ministério, como tem sido o ministério dela, e a sua família, ela é casada, tem filhos, ela estuda, ela trabalha, o que ela tem feito, conheça melhor. Se apresente, deixe a pessoa se apresentar, peça para ela, faça para ela um pedido de oração, pergunte o que ela quer que você ore por você e se dedique a essa pessoa durante a semana. E eu tenho certeza que depois disso você vai querer fazer com outras pessoas. Tia, mas eu não tenho prestado muita atenção nas pessoas do grupo, então eu não sei direito quem que eu escolho. Pegue aleatório, vai ter lá o telefone de todo mundo, pega uma pessoa aleatória, ore, pede a direção de Deus e ele vai te encaminhar uma pessoa. Amém? Eu espero que vocês façam um desafio e que vocês mostrem agora, com esse desafio, que você não está nesse grupo à toa, e que você ama as pessoas e que você acolhe as pessoas, em nome de Jesus. Oremos. Pai amado, Santo Deus, louvado e exaltado seja o teu nome. Obrigada por esse devocional, por aprendermos que devemos acolher as pessoas como o Senhor nos acolheu, Deus, para a glória do nosso Deus, para a glória sempre do Senhor, Pai. Abençoe cada integrante, Pai, do grupo Ideias para o Ministério Infantil, ou cada pessoa também que está assistindo a devocional. Que possamos escolher uma pessoa e possamos nos dedicar durante essa semana a ela. Possamos acolher, ó Pai, e mostrar o teu amor, a tua graça e a tua misericórdia. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas.
e nos ajude, Deus, a aprendermos a acolher como o Senhor Cristo nos acolheu. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo, tenha uma ótima semana e eu espero que esse devocional seja incrível e que ele transforme a tua vida e que ele faça com que você sinta a necessidade de acolher pessoas que estão ali no seu redor, próximo, e que você não tem dado tanta atenção. Que Deus te abençoe.